Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. Hoje nós iremos dar início a uma nova playlist em nosso canal que irá tratar justamente sobre o mundo grego, a civilização grega. Muito bem, meus amigos, como nós sabemos, a base da formação do pensamento ocidental, da civilização ocidental, se deve a basicamente dois povos. Nós temos ali uma maneira mais intelectual de se dizer, uma maneira mais intelectual de se encarar o mundo, que é baseado ali justamente na civilização grega. E o segundo povo da qual nós temos ali, que nós devemos a formação do pensamento ocidental, é justamente a civilização romana. No entanto, nós trataremos hoje apenas do vídeo sobre os gregos. Hoje nós iremos tratar justamente sobre um dos períodos da formação do povo grego, que é justamente o período pré-homérico. O período pré-homérico, meus amigos, ele se situa basicamente entre 2000 a.C., ou 2000 antes da Era Comum, até 1200 a.C., ou antes do 1200 antes da Era Comum. Para começarmos a falar do momento que nós estamos dizendo, período pré-homérico, temos que salientar que ele se dá pelo menos ali a uns 500, por volta de 500 anos antes da vida do poeta Homero. O poeta Homero, ele escreveu os dois livros que são a base da civilização, a base da literatura ocidental, que são a Odisseia e a Ilíada, que retratam justamente ali esse mundo que era o mundo pré-homérico. Esses dois livros, eles retratam esse mundo justamente pautado por grandes questões mitológicas, mitologia que nós já tratamos aqui em um outro vídeo do nosso canal, mas podemos dizer que é uma maneira de interpretar a realidade, uma maneira fantástica, tentando interpretar a realidade de uma forma fantástica. Dessa maneira, então, os livros que Homero nos deixou, a Ilíada e a Odisseia, nos deixam elementos e pistas sobre como era o modo de vida tão longínquo da formação desse povo. No entanto, temos que tomar cuidado para podermos filtrar aquilo que é fantástico e aquilo que é real. Bom, para começarmos dessa forma, então, vamos atentar ali sobre justamente as formações, as questões geológicas da formação do que nós entendemos como este mundo grego. O mundo grego, ele era muito maior, muito diferente do que nós temos hoje, atualmente, apenas como a Grécia. Lembremos ali que a Grécia que nós temos hoje é apenas a parte mais ao sul da Península Balcânica. Naquele momento, a Grécia antiga, ou o mundo grego que estamos falando, no período pré-homérico, era muito mais do que isso. Bom, falando sobre essas questões geográficas, nós temos que entender o seguinte: a Península Balcânica, que é o lar da civilização grega, ela se situa ali no mar Mediterrâneo, correto? E dessa forma ela possui algumas características geográficas que vão ser muito significativas para entendermos como se deu ali a formação dessa civilização. Primeiro, temos que entender a questão do litoral. O litoral da Península Balcânica, o litoral da antiga Grécia, era muito recortado, sendo muito propício à formação e ao surgimento de portos naturais. Dessa maneira, então, nós temos ali que um dos primeiros quesitos a entender sobre a geografia dessa península é justamente a questão de seu litoral recortado, carregado de portos naturais. Outro ponto importante é justamente a existência de um terreno, uma geografia muito montanhosa. Terrenos de difícil acesso, terrenos dificilmente capazes de serem unificados graças a essa geografia de muitas montanhas, muitas ravinas, ou seja, um terreno muito irregular. Isso proporciona também uma falta de terras agricultáveis. Dessa maneira, então, podemos perceber que um dos elementos mais importantes da identidade do povo, da formação do povo grego, é justamente uma dificuldade em realizar uma agricultura que fosse capaz de sustentar toda essa civilização. Mas, em contrapartida, existiam grandes portos naturais facilitando uma outra atividade comercial. Já que não havia como serem grandes agricultores, os gregos então acabaram se tornando grandes navegadores e desenvolveram um grande comércio marítimo que vai ser, nesse momento, tratado ali, um comércio marítimo que surgiu pelo Mar Egeu. O Mar Egeu, como vocês podem observar aqui, nessa imagem que aparece, ele está ali recheado de ilhas. Outra característica geográfica sobre a Grécia. Nós podemos delimitar a Grécia
em algumas características básicas. Existe a Grécia continental, né, o continente em si. Existe a Grécia peninsular, a parte bem ao sul ali, onde está localizado ali, por exemplo, o Peloponeso. Existe a Grécia insular, que são essas ilhas que estão aí pelo Mar Egeu. Existe a Grécia asiática, que vai ser a costa ali de onde hoje é a Turquia, a costa que foi colonizada pelos gregos, como veremos futuramente. E por fim, existe a Magna Grécia, que é ali a parte sul da Península Itálica, que também será colonizada pelos gregos, como veremos no futuro. Ainda se tratando da formação do assim chamado povo grego, nós temos que entender que o que nós entendemos como os gregos não são povos que são nativos ali da região da Península Balcânica. Não são povos autóctones ali da Península Balcânica, ou seja, povos nativos. Naquele local existiam pessoas que viviam, existiam povos que viviam naquele local chamado de Pelasgos. Esta península, ela foi periodicamente invadida pelos assim chamados povos indo-europeus. Esses povos que invadiram a Península Balcânica, né, conquistaram, derrotaram e tomaram as terras desses povos chamados pelasgos. Os invasores, os conquistadores, foram vários, mas principalmente nós temos aqui os aqueus, nós temos os eólios, nós temos os jônios e nós temos os dórios. Os dórios que serão os últimos invasores. Nesse quesito, esses povos foram se solidificando e foram se modelando ao longo da Península Balcânica, né? E foram formando justamente a característica da identidade política desta península. Meus amigos, nunca existiu o Império Grego. Nós temos ali que a característica da identidade política grega é a cidade-estado. Os gregos não possuíam unidade política. Os gregos não possuíam unidade política. Existiam várias cidades-estados totalmente independentes. Cidade-estado, né, meus amigos, como nós vimos lá no nosso vídeo da Mesopotâmia, é uma cidade completamente autônoma e independente. Uma cidade que possui independência e autonomia política, independência e autonomia militar, independência e autonomia econômica. Essa também era a característica política da Península Balcânica, ou seja, dos povos que surgiram ali na Grécia. Essa identidade é muito favorecida justamente pela questão geográfica, já que, como nós vimos anteriormente, a geografia da Grécia era muito irregular, cheia de montanhas. Os povos que ali surgiram, as aldeias que surgiram, que se transformaram em vilas e, posteriormente, em cidades, acabaram surgindo de forma independente e autônoma, dando origem, então, à chamada cidade-estado. No entanto, os gregos tinham uma outra identidade. Apesar de não possuírem unidade política, os gregos possuíam unidade cultural. Essa unidade cultural está baseada em principalmente dois elementos. Nós temos ali que os gregos eles tinham a mesma língua, ou seja, eles se entendiam entre si. Havia, claro, algumas palavras, alguns termos que eram mais regionalizados, mas, de uma maneira geral, a língua falada por todos os povos que surgiram na Grécia era a mesma. Uma outra questão que nós temos é que os gregos tinham também a mesma religiosidade. Os gregos, meus queridos, tinham uma religião que era politeísta. E aqui faremos um parêntese sobre essa questão da religiosidade. A religiosidade grega, a mitologia grega, é a mais famosa que nós temos na atualidade. Os deuses gregos, eles eram muito humanos. Os deuses gregos não possuíam apenas a forma humana. Os deuses gregos eram antropomórficos, possuíam a forma humana, correto? Se diferenciavam da humanidade por serem imortais, por poderem alterar a sua forma, por a forma que ele quisesse, e também por possuírem outros poderes fantásticos, né? De uma maneira geral, os deuses gregos eram deuses da natureza, como são a grande maioria do panteão da antiguidade. Esses deuses, além de serem imortais e superpoderosos, eles tinham um outro detalhe muito importante e significativo. Os deuses gregos possuíam os defeitos humanos, não apenas as suas formas, não apenas a forma humana, mas também os defeitos. Os deuses gregos invejavam, os deuses gregos cobiçavam, os deuses gregos amavam. Isso é uma característica muito importante para entendermos
Já um elemento da racionalidade grega. Os deuses gregos não são tão fantásticos assim. São poderosos, são imortais, mas estão próximos do ser humano, principalmente através de seus defeitos. A Grécia, de uma maneira geral, meus queridos, ela tinha ali essa questão de terem todos a mesma religiosidade. Essa questão de possuir a mesma religiosidade já foi tratada por nós ali naquele vídeo que nós abordamos a questão da mitologia, já que grande parte desse compêndio do panteão grego foi formulado graças aos chamados poetas rapsônicos. Dessa maneira, nós temos essas identidades para a formação do povo grego. Não possui identidade política, mas possui identidade cultural. Na política, os gregos formaram cidades-estados. Na cultura, a unidade está ligada principalmente a uma mesma língua e uma mesma religiosidade. Porém, o que mais chama a atenção em relação ao período pré-homérico, nós estamos tratando do período pré-homérico, é justamente o surgimento das assim chamadas civilizações egeias. Por que são chamadas civilizações egeias? Porque se desenvolveram e faziam comércio ao longo do mar Egeu. Nessa questão das civilizações egeias, nós temos duas que são as mais significativas. Nós temos a civilização que surgiu a partir da cidade-estado de Micenas. Essa civilização é a civilização micênica. Essa civilização ela vai ter um grande desenvolvimento no comércio marítimo. A cidade de Micenas vai ser um grande ponto de expansão do comércio marítimo. Nós temos ali a sua base, a sua capital, ela alcançará o status de modelo, onde acabará modelando toda a cultura e toda a identidade grega. Além da civilização micênica, também temos a civilização cretense. A civilização cretense surgiu na ilha de Creta, que fica ali ao sul do mar Egeu. Essas duas civilizações, elas irão acabar por entrar em conflito, surgindo então a chamada Guerra Creto-Micênica. Justamente por serem civilizações que possuíam a identidade comercial de comércio marítimo, elas buscavam dominar ali o comércio existente no mar Egeu. Durante grande período na Guerra Creto-Micênica, Creta irá sair em vantagem. Essa vantagem nos é descrita pelo chamado mito do Minotauro. O mito do Minotauro conta os eventos do qual nós temos ali a Guerra Creto-Micênica. Afinal de contas, segundo o mito do Minotauro, as cidades gregas, ou seja, Micenas, eram obrigadas a enviar os seus jovens para alimentar o monstro do Minotauro que estava no labirinto. E olha só que interessante, o Palácio de Knossos, que fica na capital da ilha de Creta, se você olhar a sua planta, o palácio ele foi sendo ampliado, ele foi sendo cada vez mais aumentado no decorrer do crescimento do poder econômico cretense. Se você olhar, o Palácio de Knossos nos lembra muito justamente a ideia do labirinto, onde ficava o monstro do Minotauro. As cidades gregas, Micenas, era obrigado então, segundo o mito, a enviar seus jovens para serem devorados pelo Minotauro. Isso nada mais é do que uma interpretação fantástica, uma interpretação mitológica dos eventos da guerra, justamente porque a cidade de Creta, tal qual o monstro do Minotauro, devorava, ou seja, matava os jovens os jovens micênicos, os jovens gregos. No decorrer do mito, nós vemos então que Teseu, um jovem e corajoso grego, consegue adentrar o labirinto, ele se oferece como oferenda ao Minotauro e consegue, graças à ajuda da princesa cretense Ariadne, Teseu consegue matar o Minotauro, finalizando então o grande poderio cretense, do grande monstro cretense sobre os gregos. Isso nos revela que, saindo do mito, no início da Guerra Creto-Micênica, a vitória estava garantindo uma vantagem para Creta. No entanto, ao final da Guerra Creto-Micênica, nós temos que Micenas finalmente domina Creta, destrói Creta e consegue dominar ali o comércio na parte mais ao sul do mar Egeu. No entanto, Micenas deseja mais e, para dominar mais, deseja dominar todo o mar Egeu e vai buscar conquistas para o norte. No norte, meus amigos, nós temos justamente que existe a cidade-estado de Troia, uma grandiosa potência, e é justamente esse embate que existe entre a potência militar e econômica troiana e a potência militar e econômica micênica que nos é descrito pelo livro de Homero, a Ilíada. A Ilíada contra justamente a Guerra de Troia. A Guerra de Troia também é um combate, também é uma guerra travada para termos ali o controle do comércio no mar Egeu.
No entanto, ela nos é mostrada pelo livro de Homero de uma forma muito mais fantástica e mitológica. Nós temos ali a inserção de seres fantásticos, os deuses tomam partido na guerra. Bom, os indivíduos mais famosos que participaram dessa guerra são justamente o invulnerável Aquiles, semideus, filho de Tétis, deusa dos pés de prata, com um mortal. Aquiles foi banhado nas águas do rio Styx, a água que leva as almas para o submundo. Dessa forma, Aquiles ficou invulnerável. O único local de seu corpo que não ficou banhado pelas águas, ou seja, ficou vulnerável, foi justamente o calcanhar, que foi por onde sua mãe o segurou ao banhá-lo nas águas do rio. Aquiles enfrentou o mais corajoso e glorioso guerreiro troiano, Heitor. Heitor é descrito pelo livro de Homero como um grande homem, um nobre, um homem muito nobre e muito corajoso. Tanto nobre e tão corajoso que enfrentou Aquiles, incapaz, obviamente, de fazer frente à força e ao poder de Aquiles, acaba sendo morto por este. No entanto, Aquiles também é morto quando leva uma flechada no seu calcanhar, justamente no local onde ele era vulnerável. Outro indivíduo super famoso que nos é descrito pelo livro de Homero é justamente Odisseu. Odisseu, ele era o homem mais inteligente da Grécia. Segundo a deusa Atena, o único homem que usava a racionalidade. E é justamente Odisseu, ou também conhecido, a tradução dele foi feita como Ulisses, é justamente Odisseu que tem o plano que finalmente traz a vitória dos gregos. Odisseu, então, faz o cavalo, o famoso presente de grego, o cavalo de Troia, e dá esse cavalo de presente para os troianos. Os troianos acabam caindo nessa armadilha e levam para dentro de Troia o cavalo que estava recheado com guerreiros gregos. Depois de comemorarem a vitória sobre os gregos, depois de comemorarem que os gregos haviam abandonado a guerra, os troianos então adormecem, e é neste momento que os gregos saem de dentro do cavalo, abrem as muralhas que até então, por 10 anos, foram impenetráveis. Por 10 anos os gregos não conseguiram invadir Troia. Agora, com as muralhas abertas, Troia fica à mercê da destruição grega. Troia é invadida, Troia é totalmente destruída, Troia é riscada do mapa. Essa batalha, esse final do conflito é escrito justamente na Ilíada de Homero. O segundo livro que Homero nos deixou, a Odisseia, retrata o retorno de Odisseu, o retorno de Ulisses para sua ilha Ítaca e para os braços de sua jovem, de sua amada rainha, a rainha do qual ele havia deixado há por 10 anos. Bom, a história de Odisseu e o retorno dele para sua rainha Penélope, nós trataremos em um outro vídeo. O que nos importa é que, assim, saindo da viés fantástica, saindo da viés mitológica, nós temos que Micenas se transforma numa grande potência. Ao conseguir derrotar Troia, a cidade de Micenas modela o mundo grego. A cidade de Micenas se transforma no maior ponto comercial, no maior ponto cultural. A cidade de Micenas, ela acaba se transformando num espelho para que todas as outras cidades-estado que existem na Grécia, Argos, Corinto, Atenas, que ainda já começou a surgir nesse momento, elas se inspirem no modelo cultural, político e econômico de Micenas. Micenas se torna tão famosa, adentra ali a questão depois de derrotar Troia, ela entra ali para dentro do Dardanelos, no estreito de Dardanelos, e vai ampliando as suas referências comerciais. Mas é justamente neste momento que Micenas desperta o interesse de um outro povo, o povo dos dórios. Os dórios, ansiando em possuir, ansiando em deter toda a cultura micênica, ansiando em possuir aquilo que Micenas tinha, invade a Grécia. Os dórios, um povo extremamente destruidor, extremamente belicoso, possuía uma qualidade e uma tecnologia militar muito superior aos próprios micênicos. Os dórios possuíam, por exemplo, a tecnologia de possuírem armas de ferro, além de suas estratégias militares serem muito superiores. Conforme os dórios desciam, porque os dórios vieram do norte, do extremo norte, conforme os dórios desciam, eles iam destruindo, avassalando e acabando com as maiores cidades-estado que possuíam naquele momento.
Alguns gregos que conseguiam fugir da destruição, que conseguiam fugir desse perigo que era projetado pelos dórios, fugiram. Essa fuga da destruição e da violência da invasão dos dórios é chamada de primeira diáspora. Essa primeira diáspora, meus amigos, faz com que os gregos que fugiram dos dórios vão colonizar justamente as ilhas do Mar Egeu. Ou seja, a primeira diáspora faz com que os gregos vão colonizar e vão definitivamente povoar a Grécia insular. A fuga da invasão dos dórios, a primeira diáspora, é justamente o que marca o final do período pré-homérico. E assim também marca o final desse primeiro vídeo sobre a civilização grega. Muito bem, meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te trouxe alguma informação importante, assine o canal, ative o sino para que você receba novas notificações do nosso canal e ajude o História à la carte a crescer. Desejo a todos um grande abraço, vida longa e próspera e até a próxima!